Clara, nem pense em aparecer hoje à noite. Sua mãe não precisa que você estrague o aniversário dela. Eu estava sentada em meu escritório no 23º andar, com vista para o centro de São Paulo ao pôr do sol, segurando o telefone longe do ouvido, enquanto a voz do meu pai cortava o alto-falante. Seu tom era frio, desdenhoso, como se estivesse dando ordens a alguém inferior a ele. Olhei para o contrato estendido sobre minha mesa de mogno, páginas que transformariam tudo pelo que trabalhei nos últimos 5 anos. A venda da minha empresa, meu sonho, minha prova de que eu era mais do que a filha invisível que eles fingiam que eu não era. Eu não discuti, eu não chorei, eu simplesmente disse: "Eu entendo, pai", e encerrei a ligação. Baixei o telefone, sorri para mim mesma e peguei minha caneta. O relógio na parede marcava 18h30. A festa começaria em 90 minutos. Eu permaneci sentada em meu escritório depois de desligar, olhando para o contrato assinado à minha frente. O silêncio parecia pesado, mas não desconfortável. Era o silêncio da decisão, da clareza. Pensei na jornada que me trouxe até aqui. Soluções Tech Vista, minha empresa. Há 5 anos, não passava de uma ideia rabiscada em um guardanapo de cafeteria. Um sonho que eu carregava no peito enquanto trabalhava em 3 empregos para manter as luzes acesas. Agora, empregava 87 pessoas, ocupava este belo espaço de escritório e acabava de ser adquirida pelo Grupo Tec Moraes por 47 milhões. Recostei-me na cadeira e deixei minha mente divagar para a infância. Eu tinha 8 anos, parada na cozinha com meu boletim escolar agarrado em minhas mãos pequenas, tudo com nota A. Eu estava tão orgulhosa. Meu irmão Bruno, 4 anos mais velho, tinha acabado de mostrar ao pai sua prova de matemática com um grande A vermelho circulado no topo. Papai havia levantado Bruno, girado ele no ar, dito que ele era brilhante. Quando mostrei meu boletim, papai mal olhou para ele. "Isso é bom, Clara, mas sabe o que realmente ajudaria esta família? Se você aprendesse a cozinhar melhor, mamãe poderia usar ajuda na cozinha. Bruno precisa se concentrar nos estudos." Lembro-me da maneira como minha empolgação murchou como um balão perdendo ar. Eu tinha 8 anos. Eu tinha notas A e tudo o que ele via era alguém que deveria estar na cozinha. Esse padrão continuou por toda a minha infância. Bruno foi enviado para o Colégio Bandeirantes, uma escola particular cara com os melhores professores e recursos. Eu fiquei na escola pública de Pinheiros. Quando perguntei por quê, papai disse: "Meninos precisam do investimento. São eles que vão sustentar as famílias um dia. Você vai se casar, Clara. Seu marido cuidará de você." Quando Bruno quis entrar para o clube de robótica, papai comprou para ele um kit de anti-nós. Quando eu quis entrar para o clube de programação, papai disse que era perda de tempo para meninas. Quando Bruno tirou a carteira de motorista, papai comprou para ele um Honda usado. Quando tirei a minha, tive que economizar meu dinheiro de babá para dividir a velha perua da mamãe. Avance para 5 anos atrás. Eu tinha 27 anos, recém-saída da faculdade de administração, INSPER, cheia de uma ideia. Eu havia desenvolvido protótipos de software durante a pós-graduação, ferramentas de gerenciamento simples, mas eficazes, para pequenas empresas. Eu precisava de 50 mil reais para transformar isso em algo real. Sentei-me em frente ao papai em seu escritório, nervosa, mas esperançosa. Mostrei a ele meu plano de negócios, minha pesquisa de mercado, minhas projeções financeiras. Ele nem terminou de ler a primeira página. "Clara, isso é bonitinho, mas você não tem o que é preciso para administrar uma empresa. Negócios exigem decisões difíceis, longas horas, casca grossa. Não quero desperdiçar dinheiro em algo que vai falir em 6 meses. Minha resposta é não." 3 meses depois, Bruno procurou papai com uma ideia para uma cadeia de restaurantes. Bruno não tinha diploma de administração, nem experiência em restaurantes. Apenas entusiasmo e o favoritismo do papai. Papai preencheu um cheque de 200 mais para ele na hora, sem juros, sem cronograma de pagamento, apenas um presente embrulhado na linguagem de investimento. Eu assisti tudo acontecer. Eu assisti os restaurantes de Bruno lutarem e depois falirem, um por um. Em 2 anos, todas as 3 unidades estavam fechadas. Papai nunca pediu o dinheiro de volta. Ele chamou de experiência de aprendizado. Disse que Bruno foi corajoso por tentar. Enquanto isso, eu tinha levado minha ideia a um banco. Eles me rejeitaram 2 vezes.
Na terceira tentativa, uma gerente de empréstimos chamada Janete decidiu arriscar em mim com um empréstimo para pequenas empresas de 20 mil a 14% de juros. Eu trabalhava como bartender à noite, recepcionista durante o dia e construía meu software nos fins de semana. Eu dormia 4 horas por noite. Comia macarrão instantâneo no jantar. Chorei no meu carro mais vezes do que podia contar. Mas eu construí algo real, algo que funcionava. Agora, Bruno estava com 36 anos, desempregado, vivendo do que restava da generosidade do papai. Mas em todo jantar de família, papai ainda o apresentava como meu filho, o empreendedor. Enquanto isso, quando as pessoas perguntavam sobre mim, papai mudava de assunto. Ele não sabia o que eu fazia. Ele nunca perguntou. Eu poderia estar vendendo lápis na rua, que para ele não faria diferença. Olhei para o contrato novamente. 47 milhões. O Grupo Tec Moraes, a terceira maior empresa de tecnologia do Brasil, queria o que eu havia construído. Seu CEO, Gregório Moraes, havia me ligado 3 semanas atrás. Clara, estamos observando sua empresa. Você criou algo notável. Queremos trazer a Tec Vista para o nosso portfólio e queremos que você permaneça como consultora sênior. A oferta era mais dinheiro do que eu jamais imaginei. Mas havia um porém. Gregório precisava finalizar tudo hoje à noite. Tenho uma reunião do conselho amanhã às 8 da manhã. Ele explicou durante nossa última ligação. Eles precisam disso assinado e anunciado antes disso. Você pode me encontrar às 20h esta noite? Eu pensei sobre o horário. A festa de aniversário da mamãe começava às 19 horas. Duraria até às 22, conhecendo como papai gostava de se exibir nesses eventos. Eu havia explicado a situação para Gregório. Contei a ele sobre minha família, sobre ser excluída, sobre o telefonema que eu sabia que estava por vir. Gregório foi compreensivo, mas firme. Clara, eu entendo que família é complicado, mas esta é a única janela que temos. Se perdermos, o acordo fracassa. O conselho passa para outras aquisições. É agora ou nunca. Então, eu fiz minha escolha. Liguei para a mamãe primeiro. Sua voz estava calorosa quando ela atendeu. O único calor que eu já senti daquela casa. Querida, sinto muito pelo seu pai. Eu ouvi o que ele disse. Eu não sabia que ele ia te ligar. Eu contei a ela sobre o acordo, sobre a reunião, sobre a escolha que eu tive que fazer. Houve silêncio na linha. Então ela falou, sua voz embargada pela emoção. Vá, querida, este é o seu momento. Não deixe ninguém tirar isso de você. Estou orgulhosa de você. Eu explicarei tudo aos convidados. Mas antes que eu pudesse agradecer, ouvi a voz do papai ao fundo. O que você está dizendo a ela? Dê-me esse telefone. Houve uma pequena briga. Então a voz do papai veio através do aparelho, ríspida e zangada. Se você não aparecer esta noite, você não é mais minha filha. Você me entende? Você vai destruir o dia especial da sua mãe e eu nunca vou te perdoar. Eu respirei fundo. Eu entendo, pai. Eu preciso ir agora. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas não de medo, de alívio. Eu estava finalmente me escolhendo. Peguei minha bolsa, dei uma última olhada no contrato e saí do meu escritório. Eram 19 horas. As luzes da cidade começavam a brilhar lá embaixo. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Bruno. Você está cometendo o maior erro da sua vida. Desliguei meu telefone e fui para o meu carro. O Terraço Itália era um dos melhores restaurantes de São Paulo, o tipo de lugar onde negócios de milhões aconteciam regados a carnes perfeitamente cozidas e vinhos envelhecidos. Cheguei às 19h30, meus saltos batendo contra o piso de mármore, enquanto a recepcionista me levava a uma sala privada nos fundos. Gregório Moraes já estava lá, sentado à cabeceira de uma longa mesa. Ele se levantou quando entrei, estendendo a mão com um sorriso caloroso. Clara, obrigado por vir. Sei que esta noite não foi fácil para você. Gregório tinha 52 anos, cabelos grisalhos e olhos azuis penetrantes que não perdiam nada. Ele havia construído o Grupo Tec Moraes de uma pequena empresa de software para um império que valia bilhões. Ao lado dele estava seu diretor financeiro, David Pires, e sua advogada principal, uma mulher chamada Jennifer Bastos. A sala parecia profissional, mas acolhedora. Gregório gesticulou para a cadeira ao lado dele. Por favor, sente-se. Vamos repassar os detalhes finais. Jennifer abriu uma pasta de couro e a deslizou pela mesa. Este é o acordo final.
O que discutimos está aqui. 40 milhões de dólares pagos imediatamente após a assinatura. 7 milhões de dólares em compensação baseada em desempenho nos próximos 2 anos. Você permanecerá como consultora sênior por no mínimo 1 ano, com um salário de 250 mil anuais. Depois disso, você está livre para buscar outros empreendimentos ou ficar conosco. Sua equipe mantém seus empregos. O nome da sua empresa permanece no produto. Você mantém contribuição criativa no desenvolvimento futuro. Eu li cada página cuidadosamente. Esta era a maior decisão da minha vida. Eu não podia me dar ao luxo de perder nada, mas tudo estava exatamente como havíamos negociado. Justo, generoso, respeitoso. Gregório me observou ler, paciente e calmo. Leve o seu tempo. Este é o trabalho da sua vida. Você deve ter certeza. Quando cheguei à página final, olhei para ele. Por que você quer tanto a minha empresa? Existem empresas maiores por aí. Não somos os únicos fazendo software de gerenciamento. Gregório recostou-se na cadeira. Por que você construiu algo do nada? Você viu uma lacuna no mercado que ninguém mais viu. Pequenas empresas precisam de software acessível e intuitivo, e você entregou. Mas mais do que isso, você tem integridade. Seus clientes te amam. Seus funcionários são leais. Esse tipo de cultura não acontece por acidente. Acontece porque a fundadora se importa. Queremos esse DNA em nossa empresa. Suas palavras significaram mais para mim do que ele poderia imaginar. Pela primeira vez na minha vida, alguém em posição de poder viu o meu valor. Peguei a caneta. O relógio na parede marcava 19h55. Eu assinei meu nome. Minha mão tremia ligeiramente. Não de medo, mas de emoção. 5 anos de noites sem dormir. 5 anos de dúvida e luta. 5 anos provando meu valor para um mundo que esperava que eu falhasse. Tudo se resumia a esta assinatura. Gregório apertou minha mão. Parabéns, Clara. Você é oficialmente parte da família Grupo Tech Moraes. David sorriu e serviu champanhe em 4 taças. Há novos começos. Brindamos e bebemos. O champanhe tinha gosto de vitória. Gregório olhou para o relógio. Nossa equipe de relações públicas está soltando o comunicado de imprensa agora mesmo, 21 em ponto. Ele abriu seu laptop e o virou para mim. Eu vi o comunicado de imprensa na tela. A manchete dizia: Grupo Tech Moraes adquire soluções Tech Vista por 47 milhões de reais. Abaixo, havia uma foto minha do site da nossa empresa, ao lado de um texto me descrevendo como uma empreendedora visionária que transformou o cenário de software para pequenas empresas. Senti meu peito apertar. Isso estava realmente acontecendo. Dentro de 15 minutos, isso estará no Business Insider, TechCrunch e Bloomberg, disse Gregório. Sua vida está prestes a mudar. Espero que você esteja pronta. Pensei na festa da mamãe acontecendo agora mesmo, a apenas alguns quilômetros de distância. Pensei no papai, provavelmente se gabando de Bruno para seus amigos, sem nunca me mencionar. Pensei em como nenhum deles sabia o que eu havia conquistado, até agora. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a festa estava a todo vapor. A casa estava decorada com balões e serpentinas, a mesa da sala de jantar coberta de comida e um grande bolo. Cerca de 40 convidados enchiam o espaço, amigos e familiares, colegas do escritório de contabilidade do papai, vizinhos da rua. Mamãe sentou-se na sala de estar, sorrindo educadamente enquanto as pessoas lhe desejavam feliz aniversário, mas eu podia ver em seus olhos que ela estava pensando em mim. Papai estava perto da lareira, comandando a atenção de um grupo de homens, com Bruno ao seu lado. Meu irmão estava no meio de alguma história sobre sua nova ideia de negócio, seu último esquema para ganhar dinheiro sem realmente trabalhar. Às 20h15, um homem chamado Tomás, um dos sócios de negócios do papai e CEO de uma pequena empresa de consultoria, pegou o celular para checar suas mensagens. Seus olhos se arregalaram. Ele soltou um som entre um suspiro e uma risada. Roberto, você sabia que sua filha acabou de vender a empresa dela por 47 milhões? A sala ficou em silêncio. As pessoas pararam no meio da conversa. As cabeças se viraram para Tomás. O rosto do papai ficou pálido. Do que você está falando? Tomás se aproximou e mostrou a ele a tela do telefone. Bem aqui, está em todas as notícias de negócios.
Clara Thompson, CEO das Soluções Tech Vista, adquirida pelo Grupo Tech Moraes, por $87 milhões. A sala explodiu em sussurros. Os convidados pegaram seus próprios telefones, procurando freneticamente pelas notícias. Em segundos, várias pessoas estavam lendo as mesmas manchetes, olhando para a mesma foto minha. Eu não sabia que a Clara tinha uma empresa. 47 milhões. Isso é incrível! Roberto, por que você não nos disse que sua filha era tão bem-sucedida? Papai ficou paralisado, seu rosto ficando vermelho. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. A expressão confiante de Bruno desmoronou. Ele parecia que tinha levado um soco no estômago. Finalmente, papai conseguiu gaguejar uma resposta. Sim, bem, a Clara tem feito algum trabalho de tecnologia. Eu sabia que ela estava envolvida com software, mas sua voz era fraca, pouco convincente. Era óbvio que ele não sabia nada sobre minha empresa, nada sobre meu sucesso. Os convidados trocaram olhares. Alguns pareciam desconfortáveis, outros pareciam maravilhados. Mamãe se levantou da cadeira, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela ergueu sua taça de vinho. A minha filha Clara, que alcançou o que sonhava, apesar de tudo. Sua voz falhou na última palavra. Algumas pessoas ergueram suas taças e murmuraram concordância. Mas o clima na sala havia mudado. Não era mais uma celebração. Estava estranho, tenso, cheio de perguntas não ditas. Papai pediu licença e caminhou rapidamente para seu escritório. Eu podia imaginá-lo lá, com as mãos trêmulas enquanto discava meu número. Meu telefone, ainda desligado na minha bolsa, não tocou, mas eu sabia que ele estava tentando. De volta ao restaurante, Gregório e eu estávamos terminando nosso champanhe quando meu telefone de repente vibrou com uma enxurrada de mensagens. Eu o tinha ligado de volta para verificar se havia algum assunto urgente de negócios. 15 chamadas perdidas do papai, 10 mensagens de texto. Eu não as li. Em vez disso, meu telefone tocou novamente. O nome do papai apareceu na tela. Pedi licença da mesa e atendi. A voz do papai explodiu no alto-falante. Clara, que diabos é isso? Você nos fez parecer tolos. Entrei no corredor do restaurante, mantendo minha voz calma. Eu não fiz vocês parecerem nada, pai. Eu apenas vivi minha vida. Você precisa ligar para a imprensa e dizer que isso está errado. Digam a eles que o acordo fracassou. Por que eu faria isso? É verdade. Porque você está envergonhando esta família. As pessoas pensam que não te apoiamos. Eu parei. Vocês não me apoiaram, pai. Como ousa? Quero que você conserte isso agora mesmo. Sinto muito, pai. Não posso fazer isso. Aproveite a festa da mamãe. Eu desliguei. Gregório estava parado na porta, um olhar preocupado em seu rosto. Problemas de família. Algo assim. Ele colocou a mão no meu ombro. Pelo que vale, acho que você lidou com isso com uma graça notável. Voltamos para a mesa. David e Jennifer me parabenizaram novamente. E passamos outra hora discutindo planos de transição e cronogramas. Quando saí do restaurante, era quase 22. Dirigi para casa pelas ruas tranquilas de São Paulo, minha mente girando. Meu telefone continuava vibrando com mensagens. Papai, Bruno, parentes dos quais eu não ouvia falar há anos. De repente querendo se reconectar. Coloquei o telefone no silencioso e o joguei no banco do passageiro. Quando cheguei em casa, no meu pequeno apartamento em Pinheiros, servi-me de uma taça de vinho e fiquei à janela, olhando as luzes da cidade. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu me senti livre. Livre do peso de suas expectativas. Livre da necessidade de provar meu valor para pessoas que nunca me veriam. Ergui minha taça para o horizonte. Um brinde a mim. Acordei na manhã seguinte com a luz do sol entrando pela janela do meu quarto. Por um momento, esqueci de tudo. Então peguei meu telefone e a realidade voltou com tudo. 342 e-mails não lidos, 107 mensagens de texto, 23 mensagens de voz. Percorri os e-mails primeiro. A maioria era mensagens de parabéns de clientes, colegas, contatos da indústria. Palavras calorosas de pessoas que me viram construir a Tech Vista do nada. Mas misturados havia e-mails estranhos de pessoas que eu não conhecia. Pedidos de dinheiro, propostas de investimento, histórias tristes de supostos parentes distantes dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Deletei esses sem ler além da primeira linha. A mídia social era uma história diferente. A notícia sobre a aquisição havia se espalhado por toda parte. A maioria dos comentários era positiva. Parabéns! Inspirador!
Merecido, mas havia negativos também. Ela provavelmente teve sorte. Aposto que foi dinheiro da família que começou a empresa dela. Filhinha de papai tentando agir como se tivesse construído tudo sozinha. Eu fechei os aplicativos. Aprendi há muito tempo a não deixar as opiniões de estranhos me definirem. Me vesti e fui para o escritório. Hoje eu anunciaria oficialmente a aquisição para minha equipe. Eles mereciam ouvir de mim, não da internet. Às 9h30, eu estava no meio de uma reunião de equipe quando nossa recepcionista, Amanda, bateu na porta da sala de conferências. Seu rosto parecia preocupado. Clara, me desculpe interromper, mas seu pai está aqui e ele está bastante chateado. Meu estômago revirou. Pedi licença e fui até o saguão. Papai estava perto da recepção, o rosto vermelho e tenso de raiva. Bruno estava ao lado dele, de braços cruzados, usando a mesma expressão arrogante que usou durante toda a nossa vida. Pai, o que você está fazendo aqui? Precisamos conversar, agora, em particular. Eu os levei a uma pequena sala de conferências e fechei a porta. Papai não se sentou. Ele ficou de pé com as mãos na mesa, inclinando-se para a frente, como se estivesse tentando me intimidar. Vou direto ao ponto, Clara. Eu quero minha parte. Sua parte? De quê? Do dinheiro do negócio. Eu financiei sua empresa, lembra? Eu o encarei, genuinamente confusa. Você financiou o quê? Você se recusou a me dar um único centavo. Não é assim que eu me lembro. Eu te dei 50 mil dólares para começar. Quero metade do que você ganhou. A sala girou. Isso era loucura. Pai, você me disse que eu iria falir. Você disse não. Eu tenho a rejeição na minha memória clara como o dia. Bruno deu um passo à frente. E você roubou minha ideia de negócio de qualquer maneira. Eu te falei sobre software de gerenciamento 3 anos atrás. Você pegou e construiu sua empresa. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Isso é loucura. Vocês dois estão mentindo. O rosto do papai escureceu. Cuidado com a boca, mocinha. Tenho documentos para provar. E Bruno falou com nosso advogado. Você tem 2 escolhas. Nos dê o que merecemos, ou vamos processar. Papai pegou um envelope em sua pasta. Ele o deslizou pela mesa. Dentro havia uma notificação legal da Cardoso e Associados, um escritório de advocacia do centro. Eu examinei o documento. Eles estavam exigindo 23 bilhões e 5 milhões, metade dos 47 milhões. A alegação citava quebra de acordo verbal sobre o investimento inicial. Isso é fraude. Vocês nunca me deram dinheiro nenhum. Papai cruzou os braços. Prove! Você acha que um juiz vai acreditar em você em vez de mim? Sou um empresário respeitado nesta cidade há 30 anos. As pessoas conhecem meu nome. O que você tem? Uma startup de 5 anos, acrescentou Bruno. E eu tenho e-mails onde discutimos a ideia do software. Você pegou meu conceito e fugiu com ele. Senti minhas mãos tremerem. Saiam do meu escritório. Papai se inclinou mais perto. Você tem 48 horas para responder. Depois disso, isso vai a público. Imagine o que a imprensa dirá. CEO de sucesso acusada de roubar da própria família. Sua reputação será destruída. Eles saíram sem outra palavra. Fiquei sozinha na sala de conferências, meu coração batendo forte. Imediatamente liguei para Amanda Prats, a advogada da minha empresa. Ela estava comigo desde o início, uma das poucas pessoas em quem eu confiava completamente. Expliquei tudo. Amanda ouviu atentamente, depois suspirou. Clara, isso é uma extorsão. Mas o problema é que acordos verbais são difíceis de refutar. Você tem documentação mostrando que não recebeu dinheiro dele? Tenho extratos bancários. Peguei um empréstimo no primeiro Banco Nacional. Está tudo registrado. Isso é bom, mas eles podem argumentar que ele lhe deu dinheiro vivo. Sem um rastro de papel, torna-se ele disse, ela disse. E quanto aí à alegação de Bruno? Se ele tem e-mails mencionando software de gerenciamento, mesmo que vagamente, isso pode criar dúvidas. Não que ele ganharia, mas complica a situação. Então, Amanda deu a pior notícia. Há outro problema. Esse tipo de processo pode acionar cláusulas em seu contrato de venda com o Grupo Tec Moraes. Se houver incerteza legal sobre a propriedade, eles podem ter motivos para atrasar o pagamento ou até mesmo reduzir o preço de compra. Senti o chão se abrir sob meus pés. Você quer dizer que eu poderia perder o negócio? É possível. Vou contatar a equipe jurídica deles hoje. Mas, Clara, você precisa se preparar para o pior.
Naquela tarde, recebi um link de Amanda. Alguém havia vazado a história para a imprensa. A manchete dizia: Drama familiar por trás da história de sucesso em tecnologia. Pai e irmão entram com processo contra CEO da TechVista. O artigo citava fontes anônimas próximas à família, alegando que eu havia usado fundos familiares para iniciar minha empresa e me recusei a pagá-los. A seção de comentários explodiu. Algumas pessoas me defenderam, outras presumiram culpa. Família não mente sobre dinheiro assim. Deve haver verdade nisso. Onde há fumaça, há fogo. Ao anoitecer, a hashtag #EscândaloTechVista estava nos trending topics do Twitter. Observei minha reputação, construída ao longo de 5 anos de trabalho duro, começar a desmoronar em tempo real. Então, meu telefone tocou. Gregório Moraes. Sua voz era séria. Clara, precisamos conversar. O conselho viu as notícias sobre o processo. Senti-me enjoada. E eles estão preocupados. Se seu pai puder provar que financiou a empresa, pode haver complicações de propriedade. Podemos precisar suspender o pagamento final. Por quanto tempo? Podem ser meses, talvez mais. Fechei meus olhos. Isso era exatamente o que papai queria: destruir tudo o que eu havia construído. Não porque ele merecia dinheiro, mas porque ele não suportava me ver ter sucesso onde Bruno havia fracassado. Agradeci a Gregório e prometi mantê-lo atualizado. Então, sentei-me em meu escritório enquanto o sol se punha, observando as luzes da cidade piscarem. Pensei em desistir, em fazer um acordo apenas para acabar com isso. Mas então me lembrei de cada vez que papai me dispensou. Cada vez que ele favoreceu Bruno, cada vez que ele me fez sentir pequena. E eu fiquei com raiva, com muita raiva. Eu não ia deixar que eles tirassem isso de mim. Comecei a investigar o advogado que representava papai e Bruno, Cardoso e Associados. O sócio principal no caso era um homem chamado Diego Cardoso. O nome soava familiar. Procurei em meus e-mails antigos e encontrei. 3 anos atrás, Diego havia me contatado sobre investir na TechVista. Ele havia oferecido-lhe 100 mil por 60% da minha empresa. Era uma oferta insultuosa e eu recusei educadamente. Diego me ligou de volta, irritado. Você vai se arrepender disso, Clara. Eu vou garantir. Eu pensei que ele estava apenas desabafando. Agora eu entendia. Isso não era sobre papai ou Bruno. Isso era vingança. Diego havia encontrado minha situação familiar vulnerável e a explorado. Ele provavelmente abordou Bruno primeiro, oferecendo-se para ajudá-lo a conseguir dinheiro de mim. E depois puxou papai para o esquema. Isso era maior do que uma disputa familiar. Isso era um ataque calculado. Na manhã seguinte, eu tinha uma reunião marcada na sede do Grupo Tech Moraes. Cheguei às 8h, andando pelo saguão de vidro elegante até o andar executivo. A assistente de Gregório me levou a uma sala de conferências onde Gregório, Jennifer Bastos e o diretor financeiro, David Pires, estavam esperando. A atmosfera era diferente do nosso jantar de comemoração. Sem sorrisos, sem champanhe, apenas rostos sérios e laptops fechados. Gregório gesticulou para eu me sentar. Clara, obrigado por vir. Serei direto. Nosso conselho se reuniu esta manhã. Eles estão nervosos com o processo. Jennifer abriu uma pasta. Se seu pai puder provar que forneceu financiamento inicial, ele pode ter uma reivindicação legítima de propriedade parcial da TechVista. Isso poderia complicar nossa aquisição. Eu peguei minha própria pasta. Tenho extratos bancários mostrando que nunca recebi dinheiro dele. Peguei um empréstimo do primeiro Banco Nacional de 20 mais. Está tudo documentado. Jennifer assentiu. Eu acredito em você, mas batalhas legais levam tempo. E nos negócios, a percepção importa tanto quanto a verdade. Nossos acionistas estão observando. Se isso se tornar um caso judicial prolongado, o preço de nossas ações pode ser afetado. David falou. Não estamos cancelando o acordo, Clara. Mas precisamos nos proteger. Estamos colocando a segunda metade do pagamento em espera até que isso seja resolvido. Senti meu peito apertar. Por quanto tempo? Gregório parecia desconfortável. Pode levar meses, talvez 1 ano. 1 ano. Tenho funcionários que contavam com bônus deste acordo. Tenho investidores esperando seus retornos. Nós entendemos, mas não podemos nos expor a riscos legais. Isso são negócios. Passamos mais 30 minutos revisando planos de contingência.
US$ 20 milhões do meu acordo de 47 milhões seriam retidos em custódia indefinidamente. Depois dos impostos e de pagar meus investidores iniciais e empréstimos bancários, eu teria apenas cerca de 10 milhões acessíveis. Ainda uma quantia significativa, mas não o que eu havia planejado. Saí daquela reunião sentindo como se as paredes estivessem se fechando. De volta ao meu escritório, convoquei uma reunião de emergência com minha equipe de liderança. Meu diretor de tecnologia, Nathan Barros, minha chefe de vendas, Marisa Campos, e minha gerente de operações, Laura Neves, sentaram-se ao redor da mesa, todos parecendo preocupados. Expliquei a situação o mais honestamente que pude. A aquisição ainda está acontecendo, mas há uma complicação legal. Parte do nosso pagamento está atrasada. Ninguém vai perder o emprego. A empresa está segura, mas eu queria que vocês ouvissem isso de mim. Nathan se inclinou para a frente. É verdade que sua família está alegando que financiou a empresa? Não, não é verdade. Este é um processo sem fundamento e vou lutar contra ele, mas enquanto isso, os negócios continuam como sempre. A reunião terminou, mas vi dúvidas nos olhos de alguns deles. Isso doeu mais do que qualquer coisa que papai disse. Essas eram pessoas que acreditaram em mim, que trabalharam ao meu lado nos momentos mais difíceis. Agora, eles estavam questionando se eu tinha sido honesta com eles. Naquela tarde, meu telefone tocou. Número desconhecido. Eu atendi. A voz de um homem, suave e fria. Olá, Clara. Aqui é Diego Cardoso. Eu deveria saber que você estava por trás disso. Por trás do quê? Estou apenas representando clientes que têm reivindicações legítimas. Meu pai nunca me deu dinheiro nenhum. Você sabe disso. Você pode provar? Porque eu tenho extratos bancários mostrando um saque de 50 reais da conta dele, na mesma semana em que você registrou sua empresa. Talvez ele tenha dado esse dinheiro para alguém que deu a você. Talvez tenha sido em espécie. O ponto é, a dúvida razoável. Apertei o telefone com mais força. O que você quer, Diego? Eu te disse há 3 anos que você se arrependeria de me dizer não, mas sou razoável. Desista da venda para o Grupo Tec Moraes. Venda para o meu grupo de investimentos. Pagaremos 30 milhões de reais, tudo em dinheiro, sem perguntas. O processo desaparece. Você está tentando roubar minha empresa. Estou lhe oferecendo uma saída, 24 horas para decidir. Depois disso, as coisas ficam muito piores. Ah, e Clara, verifique seu e-mail. Mandei algo interessante para você. Ele desligou. Abri meu e-mail com as mãos trêmulas. A linha de assunto dizia: provas para o tribunal. Anexados estavam documentos digitalizados. Um recibo mostrando o saque de 50 milhões do meu pai, datado da semana exata em que registrei a Tec Vista. Um contrato de empréstimo escrito à mão com o que parecia ser minha assinatura no final. Capturas de tela de e-mails entre Bruno e eu, discutindo ideias de software de gerenciamento. Eu soube imediatamente que tudo era falso. O contrato de empréstimo foi forjado. Os e-mails foram adulterados, mas eles pareciam convincentes. Um júri poderia acreditar neles. Liguei para Amanda. Ela examinou os documentos remotamente enquanto eu permanecia no telefone. Eles podem ser fabricados, mas provar isso levará tempo e dinheiro. Peritos, análise forense. Enquanto isso, o processo segue adiante. O que eu faço? Poderíamos lutar, mas será caro, público e confuso. Ou você pode considerar um acordo. Fazer um acordo significa dar a eles um dinheiro que não merecem. Eu sei, mas pode ser a opção mais segura. Enquanto conversávamos, meu telefone começou a explodir com notificações. Eu chequei as redes sociais. Centenas de novos comentários, todos negativos. Contas falsas estavam postando coisas como: Clara Thompson é uma fraude, ela roubou da própria família. Típica millennial arrogante. Os ataques eram coordenados implacáveis. Alguém havia contratado uma fazenda de trolls para destruir minha reputação. Eu sabia que era Diego. Isso era guerra psicológica. Ao anoitecer, 3 dos meus clientes de longa data enviaram e-mails pedindo para discutir a controvérsia. Eles estavam preocupados com a publicidade negativa afetando seus próprios negócios. Passei 2 horas em ligações tranquilizando-os, mas podia ouvir a dúvida em suas vozes. Um cliente, um homem que estava conosco desde o início, disse: Clara, quero acreditar em você, mas isso não parece bom. Talvez devêssemos pausar nossa renovação de contrato até as coisas se acalmarem.
Naquela noite, sentei-me sozinha em meu apartamento com uma garrafa de vinho e um caderno em branco. Eu estava tentando descobrir meu próximo passo quando a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico. Minha mãe estava lá, o rosto inchado e vermelho de tanto chorar. Eu abri a porta. Mamãe, Margarida, entrou e imediatamente me abraçou. Querida, preciso te dizer uma coisa. Não posso mais ficar quieta. Sentamos no meu sofá. Mamãe torcia as mãos no colo, parecendo mais velha do que eu jamais a vira. Seu pai está mentindo. Eu sei que ele está. Aqueles 50 mil... Ele sacou para pagar dívidas de jogo. Ele tem jogado há anos. Eu descobri no mês passado. Jogando? Sim, poker online, apostas esportivas, viagens para resorts em Santa Catarina. Ele perdeu mais de 300 mil. É por isso que ele está fazendo isso. Ele precisa do seu dinheiro para cobrir o que deve. Senti como se tivesse levado um balde de água fria. Por que você não me contou antes? Eu estava com medo dele, do que isso significaria para o nosso casamento. Mas não posso assistir ele te destruir. Eu vou testemunhar no tribunal se for preciso. Vou contar a eles a verdade. Eu abracei minha mãe com força. Obrigada. Mas você sabe o que isso significa, certo? Se você testemunhar contra o papai, seu casamento acaba. Ela se afastou e me olhou nos olhos. Algumas coisas são mais importantes do que um casamento ruim. Você é minha filha. Eu deveria ter te protegido anos atrás. Depois que mamãe foi embora, fiquei acordada olhando para o teto. Eu tinha uma escolha a fazer. Ceder às exigências de Diego e ir embora com menos dinheiro, mas alguma paz, ou lutar, arriscar perder tudo e potencialmente destruir o que restava da minha família. A escolha fácil era fazer um acordo. Pegar os 30 milhões de lares do grupo de Diego e seguir com minha vida. Mas toda vez que eu pensava em desistir, eu me lembrava de ter 8 anos com notas A que ninguém comemorou. Eu me lembrava de trabalhar em 3 empregos para financiar meu sonho, enquanto Bruno recebia tudo de bandeja. Eu me lembrava do telefonema me dizendo para não aparecer no aniversário da mamãe, porque eu estragaria tudo. Não, eu não ia desistir. Não desta vez. Às 6 horas da manhã, liguei para minha melhor amiga da faculdade, Sara Oliveira. Sara e eu fomos colegas de quarto na USP. Permanecemos próximas ao longo dos anos, mesmo com nossas carreiras tomando caminhos diferentes. Ela agora era sócia sênior na Oliveira & Spencer, um dos escritórios de advocacia de maior prestígio em São Paulo, especializado em crimes de colarinho branco e fraude corporativa. Sara, preciso da sua ajuda. Isso não é apenas um processo de família. Há algo muito maior acontecendo. Nos encontramos para um café às 7. Eu expus tudo. Diego Cardoso, os documentos forjados, o ataque coordenado nas redes sociais, a pressão do Grupo Tec Moraes. Sara ouviu atentamente, tomando notas em seu tablet. Isso soa como fraude, extorsão e conspiração. Se pudermos provar que Diego fabricou evidências, ele perderá sua licença da OAB e enfrentará acusações criminais. Como provamos isso? Nós investigamos, e eu sei exatamente quem chamar. 2 horas depois, eu estava sentada em um pequeno escritório acima de um restaurante tailandês, na Vila Madalena. Marcos Teixeira era um ex-agente da Polícia Federal que havia se aposentado 5 anos atrás para abrir sua própria empresa de investigação. Ele estava em seus 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos e olhos penetrantes que pareciam ver através das pessoas. Sara havia trabalhado com ele em vários casos. Se alguém poderia encontrar a verdade, era Marcos. Expliquei tudo de novo. Marcos recostou-se na cadeira. A primeira coisa que precisamos fazer é verificar esses registros bancários que Diego tem. Vou checar com o banco do seu pai. Puxar os registros de transações reais. Se esse saque aconteceu, veremos para onde o dinheiro realmente foi. Também quero investigar o histórico de Diego. Homens como ele não acordam um dia e começam a forjar documentos. Geralmente há um padrão. Me dê 48 horas. Fiel à sua palavra, Marcos me ligou 2 dias depois. Encontrei algo. Você precisa ver isso. Dirigi até seu escritório. Marcos me entregou uma pasta grossa. Diego Cardoso tem um histórico. 4 anos atrás, ele foi processado por um fundador de startup chamado Jason Pires. A alegação era representação fraudulenta e manipulação de contrato. Diego tentou forçar Jason a vender sua empresa criando problemas legais falsos.
O caso foi resolvido fora do tribunal por 200 miles, mas o padrão é idêntico ao que ele está fazendo com você. Marcos continuou. Diego também foi repreendido pela OAB de São Paulo há 2 anos por práticas antiéticas. Se ele for pego fazendo algo ilegal novamente, ele perde sua licença permanentemente. Esse cara está desesperado. Ele precisa de uma grande vitória para restaurar sua reputação, e você é o alvo dele. Mas aqui está a parte realmente interessante. Eu rastreei registros financeiros. Seu irmão Bruno recebeu uma transferência bancária de 50 mil da conta pessoal de Diego há 6 meses. Diego vem planejando isso desde muito antes do acordo com o Grupo Tec Moraes ser anunciado. Eu olhei para os documentos à minha frente. Ele está me armando. Exatamente. E tem mais. Eu segui o rastro daquele saque de 50 mil da Alice da conta do seu pai. Não foi para você. Foi para o cassino Enjoy, em Punta del Este, no Uruguai. Seu pai usou para pagar uma linha de crédito que ele tinha lá. Tenho os registros do cassino para provar. Esta era a evidência que eu precisava. Obrigada, Marcos. Continue cavando. Quero saber tudo sobre Diego Cardoso. Enquanto isso, Sara havia contratado uma perita em documentos forenses chamada doutora Patrícia Moreira. Patrícia era uma especialista que havia testemunhado em dezenas de casos de alto perfil. Ela analisou o contrato de empréstimo que Diego alegava que eu tinha assinado. Após 3 dias, ela ligou com os resultados. Clara, este documento é definitivamente forjado. A tinta usada para sua assinatura não corresponde à tinta no corpo do documento. Composição química diferente. Além disso, fiz testes no papel. É muito novo. O documento alega ter 5 anos, mas o papel foi fabricado há 18 meses. Há também evidências microscópicas de que sua assinatura foi copiada digitalmente de outro documento e impressa neste. Isso não se sustentaria em nenhum tribunal. Sara sorriu quando eu lhe contei. Isso é evidência sólida. Agora, só precisamos provar que Diego o criou. Sara fez sua especialista em TI analisar os metadados dos e-mails que Diego enviou, mostrando conversas entre mim e Bruno. A especialista, uma jovem chamada Alice Barros, me ligou no dia seguinte. Estes e-mails foram editados. Posso ver várias instâncias onde o texto foi adicionado ou alterado após as datas originais. Quem fez isso não foi muito cuidadoso. Eles deixaram impressões digitais por toda parte. Você pode provar isso no tribunal? Absolutamente. Posso mostrar exatamente quando e como cada edição foi feita. Marcos continuou sua investigação sobre Diego e Bruno. Ele montou vigilância sobre Bruno, seguindo-o por 3 dias. No 3º dia, Bruno encontrou Diego em uma cafeteria no centro de São Paulo. Marcos se posicionou em uma mesa próxima com um microfone direcional. A qualidade da gravação era clara. Eu ouvi com Sara em seu escritório. A voz de Bruno veio primeiro, nervosa e incerta. Diego, e se isso não funcionar? E se ela provar que tudo é falso? A resposta de Diego foi fria, calculada. Ela não vai cobrir todas as bases. E mesmo que ela tente, o processo levará meses. Até lá, o Grupo Tec Moraes terá desistido e a reputação dela estará destruída. Ela estará desesperada. É aí que entramos com uma oferta de acordo baixo o suficiente para que ela aceite apenas para acabar com o sofrimento. E eu receberei minha parte? Perguntou Bruno. Você receberá 50 mil reais, como combinamos. 50 mil, que é? Mas você disse que eu receberia metade do que ganhássemos dela. Diego riu. Planos mudam, Bruno. Agradeça por estar recebendo alguma coisa. Sem mim, você é apenas um dono de restaurante falido sem nada para mostrar na vida. A gravação confirmou tudo. Bruno estava sendo usado, manipulado por alguém mais inteligente e mais implacável. Eu quase senti pena do meu irmão. Quase. Marcos tinha mais uma informação. Eu investiguei as dívidas de jogo do seu pai. Acontece que o cassino onde ele deve dinheiro é parcialmente propriedade de um grupo de investimentos. Adivinha quem é um sócio silencioso? Diego Cardoso. Ele deixou seu pai acumular dívidas, depois se ofereceu para apagá-las, em troca de cooperação com o processo. Isso tudo foi uma armação desde o início. Sentei-me no escritório de Sara, cercada por evidências. Documentos forjados, e-mails editados, confissões gravadas, provas do histórico de Diego, provas da conspiração. Tínhamos tudo o que precisávamos para destruir Diego no tribunal.
Mas Sara tinha uma sugestão diferente. Poderíamos levar isso a julgamento e vencer. Mas julgamentos levam tempo, dinheiro e energia emocional. Ou poderíamos ir a público, realizar uma coletiva de imprensa, apresentar todas as evidências de uma vez, deixar o tribunal da opinião pública trabalhar a nosso favor, forçar Diego a recuar antes que isso chegue a um tribunal. Era arriscado. Se fôssemos a público e de alguma forma falhássemos em convencer as pessoas, o dano seria permanente. Mas se tivéssemos sucesso, Diego estaria acabado. Sua carreira jurídica estaria terminada. O processo desmoronaria e eu teria minha reputação de volta. Pensei sobre isso por menos de 1 minuto. Vamos fazer isso. Agende a coletiva de imprensa para daqui a 3 dias. Sara sorriu. Eu esperava que você dissesse isso. Agendamos a coletiva de imprensa para sexta-feira à tarde no Hotel Fasano São Paulo, um local neutro e profissional com espaço para a mídia. O escritório de Sara cuidou de toda a logística. Enviamos convites para todos os principais veículos de notícias: Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, Business Insider, TechCrunch, Bloomberg, Valor Econômico. O convite era intencionalmente vago. CEO da TechVista, Clara Thompson, abordará alegações recentes e apresentará novas evidências. Em poucas horas, quase 50 jornalistas confirmaram presença. Diego me ligou na manhã da coletiva de imprensa. Sua voz estava tensa, com raiva mal controlada. Se você for em frente com isso, Clara, eu vou te destruir de maneiras que você não pode imaginar. Mantive minha voz calma. Você já tentou, Diego. Agora é a minha vez. Vejo você lá. Desliguei antes que ele pudesse responder. Eu também entrei em contato com minha mãe. Expliquei o plano. Mãe, vou contar a verdade publicamente sobre Diego, sobre o vício do pai em jogos, sobre tudo. Preciso de você lá. Preciso que você confirme o que me disse. Margarida ficou em silêncio por um longo momento. Se eu fizer isso, seu pai nunca vai me perdoar. Nosso casamento vai acabar. Eu sei. E não vou te forçar. Mas isso é sobre mais do que apenas eu. Papai precisa de ajuda. Ele está sendo manipulado por um homem perigoso. Talvez este seja o alerta de que ele precisa. Mamãe concordou em ir. Então eu fiz algo que não esperava fazer. Liguei para meu pai. Papai atendeu no segundo toque. O que você quer, Clara? Estou dando uma coletiva de imprensa amanhã às 14 horas. Vou apresentar evidências de que Diego Cardoso forjou documentos e manipulou você para este processo. Vou contar a todos sobre as dívidas de jogo. Você tem uma escolha. Você pode aparecer e contar a verdade você mesmo, ou pode deixar que eu conte por você. Houve um longo silêncio. Então a voz do papai, mais baixa do que eu já tinha ouvido. Ele disse que me arruinaria se eu não cooperasse. Eu sei, pai. É por isso que isso precisa acabar. Venha amanhã, conserte isso. Por você, pela mamãe, pela nossa família. Desliguei, sem saber se ele realmente apareceria. Sexta-feira chegou. Vesti meu terninho azul marinho mais profissional, aquele que eu usava para reuniões importantes com clientes. Sara me encontrou no lobby do hotel às 13h30. Repassamos o plano mais uma vez. Eu falaria primeiro, apresentando a linha do tempo. Então, a doutora Patrícia Moreira apresentaria suas evidências forenses. Depois, Alice Barros explicaria a manipulação dos e-mails. Então, Marcos Teixeira compartilharia suas descobertas de investigação. Finalmente, tocaríamos a gravação de Diego e Bruno. Se mamãe aparecesse, ela falaria sobre o vício do papai. Se papai aparecesse, ele poderia contar sua própria história. Às 14 horas, entrei na sala de conferências. Estava lotada. Câmeras alinhavam a parede dos fundos. Jornalistas ocupavam todos os assentos, cadernos e gravadores prontos. Eu vi Diego sentado na terceira fila, de braços cruzados, rosto vermelho. Bruno sentou-se ao lado dele, parecendo que queria desaparecer. Não vi papai nem mamãe. Meu coração afundou um pouco, mas eu entendi. Isso era difícil para eles. Subi ao pódio. A sala ficou em silêncio. Obrigada a todos por virem. Estou aqui hoje para abordar as alegações feitas contra mim e para expor a verdade por trás deste processo. Comecei do início. Minha infância, o jeito como o papai favorecia Bruno, como eu era dispensada e subestimada. Então, minha jornada construindo a TechVista, os empréstimos bancários, a rejeição do meu pai quando pedi ajuda, os 3 empregos que tive para financiar meu sonho.
Mostrei extratos bancários na tela atrás de mim, provando que cada real que peguei emprestado veio do primeiro Banco Nacional, não da família. Então, apresentei a doutora Patrícia Moreira. Ela subiu e apresentou sua análise em termos científicos claros. Este documento, que alega ser um contrato de empréstimo, é forjado. O papel é novo demais. A tinta não corresponde. A assinatura foi copiada de outra fonte e colocada digitalmente neste documento. Os jornalistas rabiscavam notas furiosamente. Vi Diego se mexer desconfortavelmente em sua cadeira. Em seguida, veio Alice Barros. Ela mostrou comparações lado a lado dos e-mails originais e das versões adulteradas que Diego havia submetido. Vocês podem ver aqui onde o texto foi adicionado 6 meses após a data original do e-mail. Os metadados não mentem. Estes e-mails foram manipulados para criar uma narrativa falsa. Mais anotações, mais flashes de câmeras. Marcos Teixeira apresentou sua investigação. Diego Cardoso tem um histórico desse comportamento. Ele foi processado há 4 anos por táticas semelhantes contra outro fundador de startup. Ele foi repreendido pela OAB. Ele vem planejando este ataque há meses, usando a dinâmica familiar de Clara como alavanca. Então Marcos revelou a conexão entre Diego e o cassino onde meu pai devia dinheiro. Diego deliberadamente encurralou Roberto Thompson em dívidas e então o chantageou para participar deste processo fraudulento. Finalmente, toquei a gravação de Diego e Bruno na cafeteria. A sala ficou em silêncio mortal enquanto a voz de Diego soava pelos alto-falantes, admitindo todo o esquema. Quando terminou, os jornalistas explodiram em perguntas. Levantei minha mão. Há mais uma pessoa que eu gostaria que vocês ouvissem. Minha mãe. As portas no fundo da sala se abriram. Mamãe entrou, com as mãos trêmulas, mas o rosto determinado. Ela caminhou até a frente. Peguei sua mão e a guiei até o microfone. Margarida Thompson parou diante das câmeras e contou a verdade. Meu marido tem um problema com jogos de azar. Ele tem lutado por anos, e eu não sabia até recentemente. Diego Cardoso explorou isso, ofereceu-se para apagar suas dívidas em troca de ajuda com este processo fraudulento. Minha filha nunca pegou bem 1 centavo de nós. Tudo o que ela tem, ela conquistou com trabalho duro e sacrifício, e estou orgulhosa dela. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu deveria ter falado antes. Eu deveria ter te protegido, Clara. Sinto muito. Eu a abracei, nós duas chorando. A sala cheia de jornalistas durões parecia comovida. Vários deles também tinham lágrimas nos olhos. Então, algo inesperado aconteceu. As portas se abriram novamente. Meu pai entrou. Ele parecia terrível. Seu terno estava amassado, seu rosto estava pálido e abatido. Ele caminhou lentamente para a frente da sala. Eu não sabia o que esperar. Papai pegou o microfone com as mãos trêmulas. Eu preciso dizer algo. Tudo o que minha filha disse é verdade. Eu menti. Diego Cardoso me ameaçou. Ele me disse que arruinaria minha reputação de negócios, destruiria minha vida se eu não o ajudasse a processar a Clara. Sua voz falhou. Eu fui um pai terrível. Subestimei minha filha a vida inteira. Favoreci meu filho porque achava que era isso que os pais deveriam fazer. Mas eu estava errado. Quando Clara se tornou bem-sucedida, me senti ameaçado. Em vez de ficar orgulhoso, tentei levar o crédito. E quando Diego me ofereceu uma saída para minhas dívidas, eu aceitei, mesmo que isso significasse machucar minha própria filha. Papai se virou para me encarar diretamente. Eu não mereço seu perdão, mas quero que todos aqui saibam a verdade. Clara Thompson construiu sua empresa com nada além de determinação e brilhantismo. Ela não me deve nada. Eu devo tudo a ela. Um pedido de desculpas, respeito, amor. E estou retirando este processo imediatamente. Ele desabou a chorar. A sala explodiu em aplausos. Fiquei paralisada por um momento. Depois caminhei e abracei meu pai. Foi o primeiro abraço de verdade que compartilhamos em décadas. A coletiva de imprensa terminou com Sara anunciando que havíamos entrado com queixas criminais contra Diego Cardoso no Ministério Público. As acusações incluíam fraude, falsificação, extorsão e conspiração. Em 24 horas, Diego foi contatado pela polícia. Em uma semana, a OAB suspendeu sua licença de advogado enquanto aguardava investigação. 2 semanas depois, ele foi preso. Sua carreira estava acabada.
Quanto a Bruno, me encontrei com ele em particular alguns dias após a coletiva de imprensa. Ele pediu desculpas, genuinamente desta vez. Eu estava com ciúmes. Eu estava amargurado. Diego me disse que esta era a minha chance de finalmente ser bem-sucedido, e eu acreditei nele porque queria acreditar. Sinto muito, Clara. Eu o perdoei, mas também deixei claro que as coisas tinham que mudar. Vou te ajudar a encontrar um trabalho de verdade, Bruno, mas você tem que merecer. Chega de mamatas. Chega de atalhos. Ele concordou. Gregório Moraes me ligou no dia seguinte à coletiva de imprensa. Clara, essa foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Você lidou com isso com uma força e graça incríveis. Então, sobre o acordo, pagamento integral. Todos os 47 milhões reais, sem mais retenções. Nosso conselho se reuniu esta manhã e concordou por unanimidade em prosseguir. Os 20 milhões restantes foram transferidos para minha conta. Em uma semana, eu era oficialmente multimilionária. Mas, mais importante, eu tinha minha reputação de volta. Eu tinha provado a verdade. E eu tinha me defendido de uma forma que nunca havia feito antes. 6 meses se passaram. Eu estava sentada em meu novo escritório na sede do Grupo Tec Moraes, no centro de São Paulo. A luz do sol da primavera entrava pelas janelas do chão ao teto. Meu título era consultora sênior, mas meu papel era mais do que isso. Eu estava ajudando a integrar a cultura da Tec Vista na empresa maior, garantindo que nossa missão original de apoiar pequenas businesses permanecesse central. A equipe havia crescido para 200 funcionários em 3 estados. Eu assistia o que construí continuar a prosperar e evoluir, agora com recursos que eu nunca poderia ter fornecido sozinha. Uma notificação de e-mail apareceu na minha tela. Um convite da FGV EASP. Eles queriam que eu falasse para seus alunos de MBA sobre empreendedorismo, resiliência e construção de empresas do nada. Sorri e digitei minha aceitação. Esse era o tipo de reconhecimento que realmente importava para mim agora. Meu relacionamento com minha mãe havia se transformado completamente. Jantávamos juntas toda quinta-feira à noite, só nós duas. Mamãe havia se mudado para um lindo apartamento nos Jardins, um que eu ajudei ela a encontrar e me ofereci para pagar, embora ela insistisse em cobrir metade do aluguel com o dinheiro de seu trabalho de meio período em uma galeria de arte. Ela estava mais feliz do que eu jamais a vira, livre do peso de um casamento fracassado e anos de segredos. Ela havia pedido o divórcio do papai há 3 meses. Foi amigável, ou tão amigável quanto um divórcio pode ser. Ambos estavam aliviados, eu acho. Papai era uma história diferente. Ele havia vendido seu escritório de contabilidade para pagar suas dívidas restantes e entrou em um programa de tratamento residencial para viciados em jogos de azar. Ele estava há 3 meses limpo do jogo, frequentando reuniões 2 vezes por semana. Nos encontrávamos uma vez por mês para um café, geralmente em um café tranquilo perto de seu novo apartamento no Brooklyn. Nossas conversas ainda eram estranhas às vezes, mas eram reais, honestas. Ele estava aprendendo a ouvir em vez de dar lição de moral, aprendendo a perguntar sobre minha vida em vez de falar sobre a dele. Não era o relacionamento pai-filha com que eu sonhava quando criança, mas era alguma coisa e era construído na verdade, o que o tornava mais forte do que o que tínhamos antes. Bruno havia me surpreendido. Com minha ajuda, ele encontrou um emprego em uma pequena startup de tecnologia em Campinas, trabalhando em desenvolvimento de negócios. Nível de entrada, salário baixo, mas ele aparecia todos os dias e trabalhava duro. Não éramos próximos, provavelmente nunca seríamos, mas podíamos jantar juntos, sem tensão. Ele havia se desculpado várias vezes, e eu acreditava que ele estava sendo sincero. Ele estava aprendendo humildade da maneira mais difícil, que era provavelmente a única maneira que ele aprenderia. Usei 5 milhões de reais da venda para estabelecer o Fundo de Empreendedorismo Feminino Erguer. A missão era simples: apoiar mulheres que estão começando negócios, especialmente mulheres que não tinham apoio familiar ou acesso tradicional ao capital. Fornecíamos bolsas de até 50 mil para 50 fundadoras por ano, juntamente com mentoria, recursos e conexões. Eu pessoalmente mentoreava 10 delas, encontrando-me com cada uma mensalmente para discutir desafios, celebrar vitórias e fornecer orientação.
Transformar minha dor em propósito me deu mais satisfação do que qualquer quantia de dinheiro jamais poderia dar. Minha vida pessoal também mudou de maneiras inesperadas. Gregório Moraes e eu nos aproximamos ao longo dos meses. Começou com reuniões profissionais que se transformaram em longas conversas durante o jantar. Ele era gentil, brilhante e respeitava minha independência. Começamos a namorar há 3 meses, levando as coisas devagar. Sem pressa, sem pressão, apenas 2 adultos que gostavam da companhia um do outro e compartilhavam valores semelhantes. Não era um romance de conto de fadas, mas era real. E depois de tudo que passei, real era exatamente o que eu precisava. Mas mais do que qualquer mudança externa, a maior transformação foi interna. Passei tantos anos tentando provar meu valor para pessoas que nunca me veriam. Eu pensei que se trabalhasse duro o suficiente, conquistasse o suficiente, me tornasse bem-sucedida o suficiente, meu pai finalmente me respeitaria. Meu irmão finalmente me reconheceria. Minha família finalmente me celebraria. Mas aprendi algo crucial. Você não pode ganhar respeito de pessoas que não estão dispostas a dá-lo. E você não deveria ter que fazer isso. As pessoas que realmente te amam irão apoiá-lo desde o início. Elas vão torcer por suas pequenas vitórias e acreditar em você quando você não acredita em si mesmo. Aquelas que só aparecem depois do seu sucesso, depois que você se provou, depois que há algo para elas ganharem, elas não merecem seu tempo ou sua energia. Aprendi a construir minha vida em torno de pessoas que viram meu valor antes que o mundo visse. Minha mãe, que sempre acreditou em mim, mesmo quando não podia dizer em voz alta. Sara, que largou tudo para me ajudar a lutar. Os primeiros funcionários da Tech Vista que arriscaram em uma empresa desconhecida. Essas eram as minhas pessoas. Também aprendi que o silêncio não é fraqueza. Na noite em que papai me disse para não aparecer no aniversário da mamãe, eu não discuti ou me defendi. Eu simplesmente disse, eu entendo. E fui embora. Deixei meu sucesso falar por si. E ele falou mais alto do que qualquer discussão jamais poderia. Às vezes, a resposta mais poderosa é continuar construindo, continuar conquistando, continuar avançando enquanto outros desperdiçam sua energia tentando te derrubar. Perdão, eu descobri, não significa esquecer. Eu perdoei meu pai pelos anos de negligência e favoritismo. Eu perdoei Bruno por seu ciúme e sua disposição em me machucar por dinheiro. Mas eu não esqueci como eles me trataram. Eu não podia. Essas memórias moldaram quem eu me tornei. Elas me ensinaram resiliência, autoconfiança e a importância de me cercar de pessoas que genuinamente se importam. O perdão me permitiu deixar ir a raiva que estava envenenando minha própria felicidade. Mas lembrar garantiu que eu nunca deixaria ninguém me tratar daquela maneira novamente. Limites, aprendi, não são apenas saudáveis, são essenciais. A maior lição, porém, foi esta. Sua família não te define, suas escolhas definem. Sua ética de trabalho define, seu caráter define, sua integridade define. Eu nasci em uma família que não me valorizava, mas escolhi me valorizar. Eu escolhi trabalhar mais duro do que qualquer outra pessoa. Escolhi acreditar na minha visão quando ninguém mais acreditava. E essas escolhas criaram a vida que tenho agora. Não sorte, não privilégio, não conexões familiares. Apenas escolhas, feitas uma de cada vez, dia após dia, ano após ano. Eu estava perto da janela do meu escritório, agora olhando para o horizonte de São Paulo, enquanto o sol se punha em tons de laranja e rosa. Pensei naquele telefonema 6 meses atrás. Não apareça e estrague o aniversário da sua mãe. Eu sorri, porque percebi algo. Eu não estraguei nada, eu me libertei, livre da necessidade da aprovação deles. Livre do peso de ser invisível, livre para construir uma vida que era inteiramente, autenticamente minha. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto. Era de uma jovem chamada Emma, uma das empreendedoras que eu estava mentorando através do Fundo Erguer. Sua mensagem dizia: Clara, acabei de fechar meu primeiro grande cliente, um contrato de $100.000. Eu não poderia ter feito isso sem você acreditar em mim quando ninguém mais acreditou. Obrigada por ver algo em mim que eu não conseguia ver em mim mesma. Eu sorri e respondi rapidamente. Emma, eu vi o que sempre esteve aí. Agora, continue. Você está apenas começando. Acredite em si mesma.
É tudo o que você realmente precisa. Fechei meu laptop e peguei minhas coisas. Eu ia encontrar mamãe para jantar em 30 minutos. Então Gregório e eu íamos ver uma peça no Teatro Municipal. Minha vida estava cheia de maneiras que não tinham nada a ver com dinheiro, sucesso ou provar que alguém estava errado. Estava cheia porque era minha, construída nos meus próprios termos, preenchida com pessoas que genuinamente se importavam comigo, alinhada com valores que importavam. A vida não era perfeita. Eu ainda tinha dias difíceis. Eu ainda às vezes sentia aquela velha dor familiar de querer a aprovação do meu pai, mesmo sabendo que não precisava mais dela. Eu ainda lidava com dúvidas e medos e o trauma persistente de anos me sentindo invisível. Mas eu também tinha alegria. Alegria real, profunda, conquistada. O tipo que vem de saber que você sobreviveu a algo difícil e saiu mais forte. O tipo que vem de usar sua dor para ajudar os outros. O tipo que vem de viver autenticamente em vez de atuar para uma plateia que nunca vai te apreciar. Se você está lendo isso, se está ouvindo esta história e se sente invisível agora, quero que me ouça claramente. Se você sente que ninguém acredita em você, que sua família não vê seu valor, que você está trabalhando o dobro para ter metade do reconhecimento, preciso que você saiba de algo. Acredite em si mesmo primeiro. Isso é o suficiente. Você não precisa da permissão de ninguém para ser ótimo. Você não precisa de validação de pessoas que se recusam a dá-la. Você já tem tudo o que precisa dentro de você. A força, a inteligência, a determinação, o valor, está tudo aí. Não espere que alguém te descubra. Não espere que alguém invista em você. Não espere que alguém lhe diga que você é bom o suficiente. Comece agora, com quaisquer recursos que você tenha. Construa algo, crie algo, torne-se algo. Não para provar que os outros estão errados, mas para provar a si mesmo que você está certo. Para mostrar a si mesmo do que você é capaz quando para de esperar por permissão e começa a agir. O sucesso não é sobre fazer as pessoas que duvidaram de você se sentirem mal. É sobre provar a si mesmo que você estava certo em acreditar em seus sonhos quando ninguém mais acreditou. É sobre acordar todos os dias e escolher a si mesmo. Escolher sua visão. Escolher continuar mesmo quando é difícil. E será difícil. Haverá momentos em que você vai querer desistir. Quando a rejeição parecer demais, quando a dúvida se infiltrar e sussurrar que talvez todos os outros estivessem certos sobre você. Nesses momentos, lembre-se por que você começou. Lembre-se do que você está construindo. Lembre-se de que as pessoas que desistiram de você não definem seus limites. E quando você finalmente conseguir, quando o seu trabalho duro compensar e as pessoas de repente quiserem ser associadas ao seu sucesso, não as deixe reescrever a história. Não deixe que eles afirmem que te apoiaram o tempo todo. A verdade importa. Sua história importa. As noites que você chorou sozinho importam. As vezes que você quase desistiu, mas não desistiu, importam. As pessoas que acreditaram em você desde o início importam. Honre essa verdade. Proteja essa história, porque ela é sua. Eu não precisei da permissão do meu pai para ter sucesso. Eu nunca precisei. E você também não precisa. Qualquer sonho que você esteja carregando, qualquer visão que te mantenha acordado à noite, qualquer coisa impossível que você acha que não pode alcançar porque ninguém em sua vida te apoia, estou aqui para te dizer, vá e construa mesmo assim. Deixe os que duvidam, duvidarem. Deixe os críticos, criticarem. Deixe os membros da família que deveriam te apoiar continuarem a te ignorar. Nada disso muda do que você é capaz. Nada disso diminui seu potencial. Nada disso tem poder sobre seu futuro, a menos que você dê poder a isso. A mulher que eu era 6 meses atrás estaria apavorada de enfrentar meu pai, de expor a verdade publicamente, de arriscar tudo em nome da justiça. Mas a mulher que me tornei através daquele fogo é mais forte do que eu jamais imaginei ser possível. Não porque o fogo não machucou. Machucou. Mas porque eu atravessei mesmo assim, porque escolhi a verdade em vez da paz, porque escolhi o autorrespeito em vez da aprovação familiar, porque eu me escolhi finalmente depois de uma vida inteira sendo a última escolha de todos. Então, aqui está a minha mensagem final para quem precisa ouvir. Você é suficiente. Agora mesmo. Como você está? Com quaisquer recursos que você tenha ou não tenha,
qualquer educação que você teve ou não teve, qualquer apoio familiar que exista ou não exista, você é suficiente para começar. Você é suficiente para tentar. Você é suficiente para construir algo significativo. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Nem seus pais, nem seus irmãos, nem a sociedade, nem mesmo a voz em sua própria cabeça que às vezes soa como todos eles combinados. Comece onde você está. Use o que você tem. Faça o que você pode. E quando as pessoas perguntarem como você fez isso, quando perguntarem onde você encontrou a força, ou a coragem, ou os recursos, diga-lhes a verdade. Você encontrou dentro de si mesmo, porque é onde sempre esteve. É onde ainda está. É onde sempre estará, esperando que você o reconheça, o reivindique e o use para construir a vida que você merece. Agora, quero ouvir de você. Você já se sentiu invisível em sua própria família? Você já conquistou algo grande apenas para ter as pessoas mais próximas tentando diminuir ou levar o crédito por isso? Como você lidou com isso? O que você aprendeu? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. E se esta história ressoou com você, se lhe deu esperança, força ou um lembrete do seu próprio poder, por favor, clique no botão curtir. Inscreva-se neste canal para mais histórias sobre superação de adversidades e encontrar sua força. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir. Alguém que está travando suas próprias batalhas com dinâmicas familiares, autoestima ou a coragem de seguir seus sonhos. Juntos, somos mais fortes. Juntos, nós nos erguemos. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por estar aqui. Obrigada por acreditar que seus sonhos importam, mesmo quando os outros não acreditam. Estou torcendo por você. Eu acredito em você. Agora vá mostrar ao mundo do que você é feito. Você consegue.